Amém. Imagine a seguinte situação: 6 horas da manhã, você está na sua casa, com sua família, e aí você ouve uma movimentação estranha, uns barulhos estranhos, todo mundo acorda, tem gente batendo a sua porta com violência, você vai lá ver quem é, só que antes de você chegar até a porta e poder atender, a porta é arrombada. Não é a Polícia Federal. Homens armados até os dentes invadem a sua casa e começam a levar tudo o que você e sua família têm. Tudo de valor. Saem arrebentando toda a casa, agindo com violência com todo mundo. Não precisa imaginar, não. Essa é a realidade que alguns dos nossos irmãos têm vivido no Afeganistão. A gente tem visto as piores imagens que viajam o mundo afora, e não só os nossos irmãos cristãos têm sofrido, mas os nossos próximos também. Outros têm sofrido perseguição de morte. Irmãos, no nosso tempo, o Talibã, ele se transformou num símbolo de violência, de agressividade, de ódio. Eles estão tentando apagar isso, né? Estão dizendo agora que eles são ursinhos carinhosos, que aquele Talibã antigo lá de década de 90, não passou, aquilo passou. Eles tentam passar essa imagem, e uma imprensa descompromissada com a verdade também tem espalhado essa mensagem de um novo Talibã. Só que o quadro verdadeiro, através das pessoas que estão vivendo aquele inferno lá em loco, é completamente outro. Já estão matando, invadem as casas. Esse cenário que eu pintei para vocês é o relato de pessoas de Afeganistãos que estão vivendo exatamente isso. E aí o comentarista dizia que, por uma boa parte do Talibã ser composto de pessoas do interior, eles estão chegando ao centro, né, de Cabul, e lá eles ficam deslumbrados com a possibilidade de poderem amealhar para si, né, roubar mesmo para si riquezas, e com a possibilidade deles tomarem conta, controlarem o país inteiro. Os Estados Unidos não ajudou, deixou bilhões de dólares em armamento, veículos de guerra. Já se fala, além do Talibã, essa saída dos Estados Unidos fortaleceu o Talibã e vai fortalecer a Al-Qaeda. Os americanos já estão falando de uma Al-Qaeda 3.0. O presidente americano já tem sido duramente criticado por conta dessa desastrosa manobra que fez. E aí o Talibã, para nós, na atualidade, se torna esse símbolo de grande violência, né? Terror. Na época bíblica, e no contexto bíblico, no Antigo e no Novo Testamento, o grande símbolo de violência, agressividade, terror, controle, era a Babilônia. A Babilônia se tornou um símbolo nas Escrituras, né, de exílio, alienação, afastamento de Deus, símbolo de corrupção, de decadência, de violência. Tudo isso pode ser referido à Babilônia. O Salmo 137, verso 8 diz assim: ó cidade de Babilônia destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. No Apocalipse nós temos várias imagens simbólicas se referindo agora à grande Babilônia, que é a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes, está lá em Apocalipse 17. Essa grande Babilônia também é dita que é a habitação de demônios e antro de todo espírito imundo. Em Apocalipse 18 a gente lê: ela será destruída, lançada por terra para nunca mais ser encontrada. A Babilônia, então, é um símbolo para a condição de exílio que nós vivemos, afastados da eternidade, do paraíso que Deus fez para nós.
Só que para a gente entender melhor este símbolo, a gente precisa entender a realidade a qual ele faz referência. E aí, na palavra de Deus, o livro que tem um retrato nítido do que era a Babilônia é o livro de Daniel. No livro de Daniel, a gente fica sabendo das estratégias de dominação da Babilônia, mas a gente descobre também como Daniel, Misael, Ananias e Azarias sobreviveram à Babilônia. E aí, para entender melhor todo esse contexto, eu quero que vocês me acompanhem no capítulo 1 de Daniel. E daí vem a primeira lição nossa. Deus é absolutamente soberano. Pelo menos 3 versículos desse primeiro capítulo, verso 2, verso 9, verso 17, a gente vê essa preciosa informação. Deus é absolutamente soberano. Todos nós sabemos disso, mas quando a gente olha para o livro de Daniel, ou quando a gente se lembra dele, a gente pensa em Daniel, nos seus amigos, e sempre se lembra dos feitos grandiosos que eles realizaram. Só que, numa leitura atenta do livro, você vai perceber que tudo o que aconteceu, só aconteceu porque Deus o fez, porque Deus o quis. Se Daniel e os seus amigos foram fiéis, foi porque Deus criou as condições e deu a eles condições de serem fiéis. Foi o Senhor, por exemplo, que entregou Judá aos babilônicos. No verso 2, por exemplo, a palavra de Deus diz assim, Daniel 1, 2, e o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, de Nabucodonosor, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Estão vendo? Até mesmo o exílio não foi a Babilônia que deu na cabeça, puxa vida, vamos dominar a terra inteira, aquele povinho que está ali, vamos pegar eles, vamos trazer para cá. O Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos. E este exílio já tinha sido anunciado pelos profetas anteriores, como foi o caso até de Abacuque, que se incomodou com o fato de Deus revelar a ele, dizendo que ele levantaria uma nação ainda pior do que que tinha uma infidelidade pior do que o seu povo, do povo de Deus, Israel e Judá. E aí Abacuque nem entende, mas o Senhor tranquiliza o coração dele, dizendo, olha, eles também pagarão as penas pelos seus pecados. O texto também nos mostra, no verso 9 agora, que foi o Senhor que criou as condições para a fidelidade de Daniel e dos seus amigos também. No verso 9 diz, e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Vocês devem lembrar que Daniel não queria se contaminar com a comida do palácio, com os manjares dos babilônicos. Ele queria manter a fidelidade ao Senhor, que inclusive envolve, de acordo com o Antigo Testamento, com o Pentateuco, né, a lei do Senhor, envolveria um cuidado com a dietética, com os alimentos que consumiria. E aí isso poderia dar um problema lá para o funcionário real. Só que Deus fez com que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Deus também mostra a sua soberania no verso 17. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência, e Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. O que a gente vê aqui é que foi Deus, foi o Senhor, quem deu sabedoria e inteligência a Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Eles deveriam ser educados nos ensinos babilônicos, toda a ciência e cultura babilônica, para então servir ao Império Babilônico. Só que notem que não é o estudo, o treinamento naquelas ciências é que os tornou sábios e inteligentes. O texto nos revela, a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E daqui a pouco a gente vai ver que Deus assim o fez, e eles reconheceram que eles tinham sabedoria e inteligência 10 vezes mais do que os sábios da Babilônia. A segunda lição que esse capítulo 1 de Daniel nos mostra, agora os versos 3 a 5,
é que a Babilônia quer roubar o nosso coração. E aí a gente vai ver como que ela faz isso. Daniel 1, 3-5. Então o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Aqui, nesses versos tão breves, a gente vê algumas das estratégias de dominação babilônica. Agora, olha só, os paralelos com a atualidade fica sob a responsabilidade de vocês, tá ok? Primeira coisa, eles tornavam todos dependentes do governo. O rei, o Império Babilônico, fazia com que todos, e uma boa parte todos os funcionários palacianos e uma boa parte do povo, todos eles se tornassem diretamente dependentes do governo. O sustento, por exemplo, como nós lemos, né, dando a Daniel e seus amigos alimento, roupa, moradia, as mesmas coisas que eram oferecidas a outros também no palácio. Os comentários bíblicos, históricos e culturais vão dizer o seguinte, que diplomatas, homens de negócios, artistas, refugiados políticos, membros da família real, que haviam sido deportados ou estavam sendo mantidos como reféns, eles tinham todo o sustento de alimento, roupa, moradia, dados pelo império, pela Babilônia. E dependendo da posição nessa hierarquia, esses indivíduos recebiam também porções de cevada, azeite ou alimentos mais requintados, né? De repente um potinho de caviar, né? Uma coisinha mais, um quitutezinho, né? Mais caro. E, claro, roupas e abrigo também faziam parte desse sustento, né? E faziam parte da inculturação, né? Esse contexto aqui me faz lembrar do texto de 1 Samuel 8, porque ali é o momento em que o povo vira para Samuel e pede um rei. No início do capítulo 8 de 1 Samuel, a gente lê que Samuel já estava sem força, já estava mais idoso, e os seus filhos não estavam seguindo um modelo de liderança tão fiel quanto Samuel. Então eles começam a entrar na moda de que a gente quer ser como as outras nações, a gente precisa de um rei, a gente quer um rei. Samuel achou aquilo um absurdo, mas foi falar com Deus. Deus, indignado, né? É uma forma humana, né, de falar de Deus, mas ele diz a Samuel, não, vou dar, pode dar o rei, anuncia para eles que eu vou dar o rei sim, mas avisa eles o seguinte, e aí o Samuel diz assim, 1 Samuel 8:10, Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo, isto é o que o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito. E ele começa a dizer todas as coisas que um rei humano, tendo em vista que eles estão renegando a soberania de Deus, o reinado de Deus sobre as suas vidas, eles são avisados pelo próprio Deus o que o rei humano faria com a vida deles. Ele tomará os filhos de vocês para servi-los nos carros de guerra e em sua cavalaria, ou seja, o rei vai pegar os filhos de vocês e vai colocar na frente da batalha, vai colocar os filhos de vocês para morrer pelos interesses dele. E o texto continua, vai falar que ele vai fazer com que vocês, seus filhos, estejam arando a terra deles, vai fazer a colheita do rei, vocês terão que fabricar armas de guerra, equipamentos para os carros de guerra. Não satisfeito, o rei também vai tomar as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras, padeiras, tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas, dos olivais,
e dará aos criados dele. Olha só o que faz um rei humano. Ele tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas e os dará aos seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês para o seu uso particular os servos e as servas, o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos e vocês mesmos se tornarão escravos dele. E esse pedaço, esse trecho da palavra de Deus encerra assim no verso 18. Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Tendo em vista aqui, a gente já pode olhar para a Babilônia e pensar da mesma maneira. Que Samuel estava falando até de um contexto de um rei que seria levantado para liderar o povo de Deus. Pensa na Babilônia, pior ainda. A gente pode dizer que os reis humanos, os reis desse mundo, só escravizam e vão usar de todo o poder que eles tiverem para tirar tudo de nós, sugar tudo de nós para atender os seus próprios interesses. Agora, voltando para as estratégias aí da Babilônia, como a Babilônia tem roubado os nossos corações, a gente continua vendo na vida de Daniel e os seus amigos que eles receberam um treinamento. É outra estratégia da Babilônia. Vamos enculturá-los, vamos tirar a identidade cultural, religiosa, espiritual deles e vamos dar outra nova. 3 anos era aproximadamente o tempo que levava para formar um escriba. E aí o texto nos diz que Daniel e seus amigos receberam instrução na língua, na literatura dos babilônicos. Os comentaristas vão dizer que é possível que eles tenham recebido um treino mais extenso, um ensino mais extenso, envolvendo a matemática, a música, as artes, ou seja, a cultura geral dos babilônicos deveria fazer parte agora da cultura daqueles jovens judeus que estavam exilados. Além disso, uma parte muito interessante dessa narrativa de Daniel, capítulo 1, são os versos 6 e 7, porque nos mostram uma estratégia muito peculiar, é a transformação da identidade. Daniel e os seus amigos receberam novos nomes, e essa era uma forma de exercer poder, autoridade sobre a pessoa e sobre o seu destino, como se eles dissessem assim, a vida de vocês pertence a nós agora. Entre estes estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abidnego. Olha que interessante. Para quem já conhece essa narrativa, quando fala de Daniel e os seus amigos, acho que talvez porque Beltesazar é mais difícil de falar, a gente fala Daniel mesmo. Mas quando a gente se refere aos amigos de Daniel, a gente sempre se refere pelos seus nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Que esforço que a gente faz para lembrar que era Ananias, Misael e Azarias. O que os babilônicos estavam fazendo com eles? Daniel, que significa Deus é o meu juiz, tem o seu nome transformado para Beltesazar, que significa Bel ou Marduk, proteja a sua vida, era uma divindade babilônica. Ananias, cujo nome significa Deus demonstra graça, tem o seu nome transformado para Sadraque, aquele que é consagrado ao Deus Lua. Misael, que é como Deus, tem o seu nome transformado para Mesaque, quem é como mesmo Deus Lua. Azarias, que significa o Senhor ajuda, tem seu nome trocado para Abednego, que significa servo ou aquele que serve, Nego, ou Nebo ou Nabu. Todos os nomes daqueles jovens faziam referência à sua fé, ao seu compromisso espiritual, à aliança com o único e verdadeiro Deus, Deus vivo e verdadeiro, Deus de Israel. E eles têm a sua identidade, o seu nome transformado para nomes que faziam apologia, que elogiavam as divindades babilônicas. Algumas estratégias da Babilônia antiga se repetem na Babilônia atual. Uma nova identidade, lavagem cerebral, essa enculturação, um novo idioma, uma nova linguagem. Hoje, em alguns lugares, você não pode nem usar determinados pronomes.
Se você chamar a pessoa pelo nome, você pode ter um problema. Outra coisa que se faz, a distorção dos conceitos. Quando a gente sai do nosso contexto, quando a gente usa a palavra crente, lá fora a palavra crente pode ser tida como sinônimo de ignorante, pessoa de pouca inteligência. Isso é um crente. Ele é crente, ele. Uma pessoa de visão limitada. A palavra puritano, cujo próprio nascimento era uma palavra pejorativa, mas que na verdade representa uma tradição de fidelidade à Escritura, de fidelidade a Jesus. Mas hoje em dia a palavra ainda é, em vários contextos, usada como um termo negativo. Fulano é puritano, muito puritano. Ou seja, uma pessoa que é quase hipócrita, é zelosa aí por algumas regras de vida religiosas, mas ela mesma fica só impondo para os outros, ela mesma não segue. A própria palavra religioso, né? Fulano é religioso. Ele é religioso, é sinônimo de legalista. Em vez de representar aquele que tem um compromisso com uma vida ordenada e consagrada a Deus, a palavra religioso hoje é generalizada e tomou um sentido negativo. Nós vemos a ressignificação de toda a vida. A Babilônia fez isso e hoje a Babilônia atual faz a mesma coisa. Tenta destruir a história ou destruir a memória de um povo, apagar isso. E além dessas coisas, o livro também de Daniel nos mostra que vem a terceira lição: Deus recompensa a fidelidade. Olha bem que Daniel ele não se contaminou com os manjares, e assim ele pôde permanecer saudável e vivo, escapou da espada, escapou da cova dos leões, porque Deus recompensou a sua fidelidade. Tanto Daniel quanto os seus amigos, eles foram preservados por causa da sua fidelidade. Veja bem, no trecho que nos chega através no meio do verso 17 e a sequência. Deus recompensa a fidelidade dos jovens com sabedoria e inteligência. A esses 4 jovens, diz o texto, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Deus recompensou a fidelidade de Daniel e seus amigos. Por isso eles foram colocados nos altos cargos na Babilônia. A gente vê também no texto de Daniel, agora lá no capítulo 3, que Deus recompensou a fidelidade dos 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias. Por causa da sua fidelidade, eles foram libertos da fornalha. Em Daniel 3 a gente lê: mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o 4º se parece com um filho dos deuses. Para quem não lembra muito bem desse contexto, o rei fez um decreto em que todos deveriam prestar adoração somente aos deuses babilônicos, somente ao rei. E aí, Sadraque, Mesaque e Abidnego, nesse texto, são usados os nomes babilônicos deles. E o que acontece aqui é que a gente percebe que eles mantiveram a fidelidade ao Senhor, por isso foram para a fornalha. E aí eles oraram ao Senhor, e aí falaram com o rei: olha, se o Senhor quiser livrar a gente, que ótimo, graças a Deus, estaremos libertos.
Mas se ele não quiser nos livrar, saiba que nós nunca cumpriremos, nunca cumpriríamos um decreto absurdo desse. Eles mantiveram a fidelidade, e o texto continua. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio do cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e nem havia cheiro de fogo neles. Gente, vocês podem imaginar o que é isso? Eles dentro da fornalha, tá? O rei pediu para que eles colocassem a fornalha com 7 vezes mais intensidade de fogo, e eles saíram lá sem cheiro sequer de fogo, de fumaça, nada. A gente vai num churrasco, as mulheres que ficam mais preocupadas, os homens nem ligam, mas sai todo mundo com a roupa cheirando a fumaça, as mulheres ficam preocupadas com o seu cabelo, meu cabelo vai ficar cheio de fumaça, deixa eu ficar longe da churrasqueira, né? Mas é inevitável, todo mundo fica com cheiro de fumaça, e o texto nos testemunha dizendo que não havia nem fogo, nem cheiro de fogo neles. Foi Deus quem os livrou, Deus quem recompensou a fidelidade deles. Deus recompensou a fidelidade também livrando Daniel da cova, como diz o capítulo 6, dos versos 19 a 23, logo ao alvorecer, o rei, agora Dario, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou, ordenou que tirassem Daniel da cova, e quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Gente, diante desses fatos tremendos, o nosso coração tem que se colocar em movimento para fazer alguma coisa. E eu quero que vocês estejam atentos às aplicações. Primeira aplicação: seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte. E quando a gente usa essa expressão, a gente lembra logo do texto de Apocalipse, no capítulo 2, do verso 10. A carta do anjo a Esmirna, dizendo assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Esse texto se aplica a nós também, se aplicou a Daniel, aos seus amigos, e se aplica a nós. Seja fiel até a morte. Irmãos, não nos enganemos, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra, nós ainda não estamos sofrendo morte diretamente, tão de frente, assim como os nossos irmãos no Afeganistão e em outras partes do mundo. Mas não se engane, nós estamos em guerra contra a Babilônia desse mundo, contra o Talibã desse mundo. Nós precisamos de cristãos corajosos, que estejam dispostos a dizer sim ao chamado de Deus, para anunciar o Evangelho. Na verdade, a gente sabe que nesta guerra, as armas do nosso exército, do exército de Jesus, não são carnais, mas são armas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Destruímos argumentos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Seja fiel até a morte. E aí você quer saber se você está sendo fiel a Deus? O termômetro da fidelidade é a oração. É a oração. Daniel, Ananias, Misael e Azarias avançavam pela oração.
Todas as suas questões, os seus desafios foram libertos da espada, do fogo, da cova dos leões, através da oração, porque clamavam e confiavam no Deus vivo e verdadeiro. O termômetro da nossa fidelidade é a oração. Saiba que a oração é poderosa. Orar não é recuar. Nessa guerra que nós vivemos, orar não é recuar. Orar não é permanecer passivo. Mas você tem sido fiel na oração ao Senhor? Em algo tão simples. Pela oração, Daniel e todos os seus amigos foram libertos. Pela oração, tantos e tantos heróis da fé, da Bíblia, da tradição cristã e da atualidade têm sido libertos. Portanto, confia no Pai, ora ao Senhor, seja fiel até a morte. Nossa segunda aplicação: esteja cercado por santos. Esteja cercado por santos. Você tem que manter viva a memória dos santos e tem que se cercar também dos santos que nós temos próximos a nós. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, 13, ele dá esse conselho: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, confiem uns nos outros, não é? Ele diz no verso anterior: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm, ou comunicai-vos com os santos nas vossas necessidades, segui a hospitalidade. Estejamos cercados de santos, das pessoas que foram lavadas, regeneradas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Caso contrário, a gente está se misturando com a Babilônia, a gente está se tornando como os babilônicos. As pessoas, através do testemunho dos santos, têm a sua fé animada, a sua fé fortalecida. A proximidade com Deus é intensificada. A gente precisa estar junto com os santos, precisamos estar juntos na igreja, precisamos estar juntos nas células, precisamos estar juntos nos discipulados. As pessoas que vivem na fé cristã precisam dessas referências. E, na verdade, o próprio mundo reconhece o valor das boas referências. E é por isso que o texto de Hebreus 11 nos fala dos heróis da fé. É o texto conhecido como a galeria dos heróis da fé. E aí, nesse contexto, a gente entende por que essas referências são tão importantes. Porque, além de nos inspirar e animar e fortalecer a nossa fé, esses heróis da fé, eles apontam para Jesus, eles cativam o nosso coração e cativam o coração de outras pessoas também, para que venham a se entregar a Jesus. É por isso que tem tantas referências em Hebreus 11, e em Hebreus 12 também diz assim, no verso 1, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Temos a Jesus como a nossa maior referência, mas temos também santos que nos rodeiam, sendo referências para nós. Diante de tantas testemunhas, de tantos testemunhos também, só nos resta segui-las. E aí por isso é que Deus chama cada um de nós para sermos santos aventureiros. Nossa última aplicação: seja um santo aventureiro. Seja um santo aventureiro. Gente, essa expressão me pegou pelo coração, muito interessante, que no livro que a gente está lendo lá no curso de líderes, Liderando com o Coração, de Michael Mack, lá pelo capítulo 3, ele usa essa expressão, santos aventureiros. Ele fala também que nós somos santos desbravadores, mas hoje eu queria me concentrar nessa simples expressão, porque ela resume o que a gente faz com a nossa fé, o que a gente vive em Deus. Santos aventureiros são pessoas que vivem
movidas pelo Espírito Santo de Deus. São pessoas que são corajosas, são pessoas que não temem, são pessoas que vivem entregues na mão do Deus vivo e verdadeiro. São pessoas que entram nessa aventura que é a vida com Jesus, vivendo pelo mover do Espírito Santo. São pessoas corajosas. E quando a gente está falando de coragem, a gente lembra do texto de Josué 1:9, quando Deus repete, até no verso 6, no verso 7 e no verso 9, 3 vezes ele diz a Josué: seja forte e corajoso, somente seja forte e muito corajoso. E em Josué 1:9 ele diz: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Santos aventureiros, somos santos aventureiros porque vivemos nessa coragem. Mas aí eu me pergunto, de onde vem essa coragem? Vem do Espírito Santo, claro, mas se nós nos perguntarmos um pouco mais, mas é só do Espírito Santo, o que mais que Deus faz? De onde vem essa coragem? Onde essa coragem está fundamentada? E aí, voltando à pergunta, eu percebi que há uma preciosidade ainda mais no capítulo 10 de Daniel. Mas esse texto se tornou muito claro para mim. Esse texto se tornou muito claro para mim, não por tê-lo entendido, mas por experimentar a verdade desse texto nessa igreja. Irmãos, o que eu vejo aqui na nossa igreja, que é a marca da igreja de Jesus Cristo, são pessoas que vivem os piores desafios dessa vida, mas saem vitoriosas dele, porque elas sabem que são amadas, porque elas sabem, por causa de Jesus Cristo, por causa do sacrifício de Jesus, que existe o Pai que nos ama. Nosso Pai pode nos rejeitar, nossas mães, nossos parentes, mas existe o Pai que nos ama, nos sustenta, nos livra de todo mal. Você que está nos assistindo agora, entenda isso, ou melhor, experimente isso. Não é algo que a gente vai entender com a nossa mente, porque Daniel estava exausto. Deus estava dizendo mais uma visão a ele, deu o dom de interpretação, ele interpretou os sonhos de Nabucodonosor. Mas nesse momento, no capítulo 10, Deus dá uma visão do futuro, e o texto nos diz, a partir do verso 14, agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Enquanto ele me dizia isso, prostrei-me rosto em terra, sem conseguir falar. Então um ser que parecia homem tocou nos meus lábios, e eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava de pé diante de mim: estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele disse: não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Ditas essas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Então ele me disse: você sabe por que vim? Vou ter que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. Gente, é Deus falando dos próximos impérios que viriam oprimir o seu povo, e a opressão não acabou. A Babilônia desse mundo, o Talibã desse mundo está aí. Porém, a nossa força e nossa coragem vem do Espírito Santo de Deus, que testifica no nosso coração a maior verdade que nós aprendemos em Cristo Jesus. Ele se sacrificou por nós. Há comentaristas que vão enxergar esse toque, esse que parece um homem, este ser que chega a Daniel, como Jesus. Ele é quem chega a Daniel e diz essa verdade, o possibilita de falar com Deus e o ouvir. Não tenha medo, você
Você não tenha medo, você não tenha medo, que é muito amado. Que a paz seja com você, seja forte. Certamente essa palavra que foi dita a Daniel se aplica a nós, porque o sangue do Cordeiro foi derramado por nós. Nós somos amados de Deus por meio de Jesus Cristo. Nós somos corajosos, nós somos fortes, somos santos aventureiros, porque somos amados só por causa disso, porque Deus é quem colocou esse poder em nós. Porque o amor de Deus em Cristo Jesus, por causa do que o amor de Deus em Cristo Jesus fez em nós, é que nós somos um só rebanho, um só corpo, uma só mente, um só coração, uma só alma. Nós temos um coração valente, porque nós sabemos que somos amados. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus bendito, ó Pai amado, nós não é entendendo o que a Tua palavra fala apenas, Pai, isso é o que o Senhor nos mostra, o que o Senhor nos fez experimentar aqui nesse lugar, Pai, é que o Teu amor vivo e verdadeiro revelado em Cristo Jesus está aqui também, Senhor. Aqueles que oram ao Senhor, pedindo a cura dos seus filhos, a libertação dos seus parentes e amigos, aqueles que enfrentam todos os desafios, todo o cansaço e até limitações de saúde, vêm para cá para servir ao Senhor, eles só fazem isso porque responderam sim ao chamado de serem santos aventureiros. Estes sobrevivem à Babilônia porque sabem que são amados, porque tem o Senhor como o nosso Pai. E Deus Santo, Todo-Poderoso, nosso Pai amado, movimenta esta Tua igreja aqui e a Tua igreja espalhada pela face da terra, Senhor, para que todos nós, pelo poder da oração, estejamos enfrentando como um só coração, um só corpo, Pai, uma só mente, uma só alma, Pai, estejamos enfrentando e vencendo, pelo poder do Senhor, a Babilônia desse mundo, Pai. Faz Teu povo sobreviver à Babilônia, Senhor, através do Teu poder, em nome de Jesus, Pai. Amém.